Olá, pessoal. Nesta aula vamos estudar o conceito de área de superfícies. Tá? Então, vamos iniciar supondo que nós temos uma superfície parametrizada, S, no R3, que é a imagem de uma parametrização definida sobre um retângulo do plano. Tá? Então, vamos fazer aqui uma motivação para a definição da área dessa superfície. E aqui a ideia é a seguinte: motivado pelo que nós aprendemos sobre integrais, a gente divide nosso domínio em pequenos retângulos, subretângulos. A gente faz uma partição, vamos chamar, digamos que a partição em retângulos, vamos chamar de R e J. Digamos que o I varia de 1 a N e o J de 1 a M. Então, você olha um desses retângulos pequenos, R e J, e fixa um ponto aqui no canto inferior esquerdo desse retângulo, esse ponto aqui, o I estrela, VJ estrela. Tá? Este ponto, pela parametrização, ele corresponde a um ponto na superfície. E esse pequeno retângulo, RJ, pela parametrização, ele corresponde a um pedacinho da superfície, que é o, vamos chamar de SIJ. Então, vamos tentar aqui aproximar a área desse pedaço da superfície. De que forma? Bom, esse ponto, P e J, né, está em algum dos cantos aqui desse pedacinho SIJ. Né? Aqui tem um desenho maior. Aqui está o domínio SIJ. Então, a primeira aproximação que a gente vai fazer, se essa partição for muito fina, né, domínios muito pequenos, se o N e o M são muito grandes, a ideia é que esse pedacinho da superfície ele vai ser aproximado, tá, ou pelo paralelogramo que é determinado por esses lados aqui. Mas que lados são esses? Né? Bom, se o seu domínio, se esse ponto aqui é o ponto U estrela, VJ estrela, se a sua partição tem comprimento, né, na direção U, delta U, na direção V, delta V, então você vai ter esse ponto daqui, ele vai ser o ponto UI estrela mais o incremento, delta U. Segunda coordenada, VJ estrela. E esse ponto daqui, ele vai ser o I estrela, e no VJ você fez essa pequena variação. Então, eu vou olhar para as imagens desse segmento aqui. Como é que eu faço isso? Eu olho para a imagem desse ponto, subtraio essa. Olho para a imagem desse ponto, subtraio essa. Então, aqui nós temos aqui. Esse segmento daqui, por exemplo, tá? Ele no R3 é o ponto que você obtém, né? Seria R desse ponto menos R desse ponto. Que é isso, é essa parte daqui, ó. Desculpa. R de U estrela mais delta U menos VJ estrela, né, menos o R de U estrela VJ estrela. E esse outro segmento, ele é exatamente o R de U estrela mais VJ estrela mais delta V menos R de U estrela VJ estrela. Então, a diferença desses dois pontos são esses vetores aqui. Por outro lado, essas diferenças aqui são aproximadas por ΔU vezes a derivada parcial de R em relação a U. E essas aqui por ΔV vezes a derivada parcial de R em relação a V. Por quê? Porque as derivadas, né, são os limites desses quocientes, e a gente sabe do cálculo 1 que essas derivadas são aproximadas, por isso aqui que a gente chama de quociente de diferença, ou seja, a derivada de R em relação a U seria aproximadamente essa diferença daqui por ΔU, tá? Então, a diferença também é aproximadamente ΔU vezes a derivada. E aqui é a mesma coisa, tá? Ora, então, esses segmentos são aproximados por esses vetores aqui, que estão desenhados aqui, agora são vetores
passando pelo ponto P e J, né, tangentes à superfície. Repito, se a partição for muito fina, isso aqui é uma ótima aproximação, até porque o limite desse quociente justamente são as derivadas. E a gente vai usar esse paralelogramo daqui, que está em cinza, para aproximar a área desse pedacinho da superfície. E a gente tem que lembrar de geometria analítica, que a área de um paralelogramo gerado por dois vetores é igual à norma do produto vetorial. Tá? Então, ou seja, a área, né, de SJ, como ela é aproximada pela área do paralelogramo, ela vai ser aproximadamente a área, né, do paralelogramo gerado por ΔU, RU e ΔV, RV, que é a norma do produto vetorial. Observe, isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar. Então, quando você calcula a norma desse produto vetorial, vai ficar a parte que é o escalar, vou colocar aqui no final, ΔU vezes ΔV, vezes o produto vetorial de RU com RV, a norma disso. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação para a área de SIJ. E, portanto, a área de toda a superfície vai ser aproximada por a soma de cada pedacinho desse. Isso é justamente uma soma de rima, essa soma de rima daqui. Essa soma de rima, quando você soma em I e em J, vai ser uma boa aproximação para a área da superfície e cada vez melhor quando a partição é muito fina. Por isso motiva a gente a definir a área da superfície como sendo o limite dessas somas de rima, mas o que é isso? Isso aqui é justamente a integral dupla desta função, tá? Com respeito ao elemento de área, dA. Tá? Observação aqui muito importante. Esse número, essa integral é a área da superfície, mas isso aqui é uma integral sobre o domínio da parametrização. D está no R2, D é o domínio da sua parametrização. Tá? Então, isso aqui também é como um algoritmo. Você tem a sua parametrização, você calcula as derivadas parciais RU, RV, calcula o produto vetorial desses vetores, calcula a norma desse vetor, do produto vetorial, isso vai ser uma função de U e V. A integral desta função sobre o seu domínio sobre D, integral dupla, é a área da superfície. Tá? Uma observação importante é que essa definição ela vale para regiões mais gerais, não precisam ser retângulos. Tá? Vamos fazer um exemplo já e vou escrever essa observação no final da aula. Tá? Então, para clarear, vamos fazer um exemplo aqui, que é a área da esfera de raio R. Inicialmente, eu tinha colocado de raio 1, mas depois eu coloquei o R, mas ficou bom porque ficou destacado. Então, a gente vai usar a parametrização que eu mostrei para vocês da esfera quando você considera aqui esse semicírculo e roda esse semicírculo aqui em torno do eixo Z. Tá? Quando você faz a rotação do semicírculo, né, isso aqui vai gerar a esfera, uma parametrização da esfera. Esta parametrização está definida onde? Né? O semicírculo você parametriza como sendo cosseno de U, seno de U, e o U variando entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Depois você pega isso aí e faz a rotação. Então, perdão, mas se aqui for R, então a parametrização vai ser R cosseno de U, R seno de U. Ok? E o parâmetro V você vai fazer a volta toda, vai fazer 2π, que nós vimos na aula sobre superfície, 2 aulas atrás. Isso aqui corresponde a essa parte aqui, cosseno V, seno V. Tá? Então está aqui a sua parametrização. Vamos usá-la para calcular a área da esfera. Todo mundo sabe que a área da esfera é 4πr3, πr2, 4πr ao quadrado. Tá? Vamos chegar nessa fórmula agora. Vamos provar usando integrais. A definição de área de superfície. Então, como eu disse, é quase um algoritmo. Calcula as derivadas parciais. Então, vou calcular a derivada parcial em relação a U. Derivada parcial em relação a V. Estão aqui. Em seguida, calcula o produto vetorial. Coloco o RU aqui, coloco o RV aqui. Tá? Neste determinante, você pode colocar em cada linha um R em evidência. Isso vai aparecer aqui um R ao quadrado. Ok? Porque na primeira coordenada nós temos coordenada I
esse produto aqui dá zero, menos esse produto aqui. Então, vai ser R ao quadrado, cosseno de U ao quadrado, cosseno de V, o sinal menos, né? Porque está diagonal segunda, né? Secundária. Bom, na direção J vai dar um R ao quadrado, que eu coloquei em evidência, seno de U, cosseno de V ao quadrado, e na posição K vai ser, aliás, isso tudo aqui na posição K. A posição J é isso aqui, tá? Muito bem. Bom, vamos olhar com calma aqui essa conta, né? Aqui, nessa última parcela, que é esse determinantezinho aqui, tá? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Vamos lá. Observe que tem um menos aqui multiplicando o seno, então corresponde a esse menos. Menos com menos mais, só que tem um menos também por ser a diagonal secundária. Então vai aparecer esse menos aqui. O fato é que você pode colocar esse termo aqui em evidência, menos seno de U vezes o cosseno de U. Quando você colocar em evidência, você vai obter cosseno de V ao quadrado mais seno de V ao quadrado, que é 1. Tá? Então vai ficar só isso aqui. Muito bem. Agora a gente vai calcular a norma desse... Isso aqui é o produto vetorial. Chegamos aqui. Vou calcular a norma desse vetor. Eu faço o seguinte. Eu divido por R ao quadrado. Ok? Calculo a norma e elevo ao quadrado. A norma ao quadrado. Então, R ao quadrado vai aparecer aqui um R à quarta. Tá? Tirei daqui. Agora fica a soma dos quadrados, que dá isso aqui. Nessa soma daqui, você pode colocar o cosseno à quarta em evidência. Aí, de novo, vai aparecer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de V, que é 1. Então, fica só o cosseno à quarta. Tá? E nessa parcela, bom, nós repetimos aqui. Agora, aqui, você coloca o cosseno ao quadrado em evidência. Vai sobrar um cosseno ao quadrado aqui e um seno ao quadrado aqui, que é 1. Então, você chega aqui. Portanto, na norma de RU cartesiano RV ao quadrado, vai ser R à quarta vezes o cosseno ao quadrado. Então, quando você tirar a raiz quadrada, porque na fórmula não tem o quadrado, a fórmula é a integral dupla da norma sem o quadrado, tá? Então, aqui você vai tirar a raiz quadrada, o R à quarta fica só R ao quadrado e o cosseno ao quadrado fica só o cosseno. Tá? Muito bem, então, agora, a área vai ser a integral dupla no seu domínio, tá? Que é um retângulo. Atenção, essa parametrização da esfera, o domínio é esse retângulo daqui. Tá? E outra observação, né? Eu não coloquei o módulo aqui, porque no domínio, menos π sobre 2, o cosseno ele é positivo. Tá? Ok, ou não negativo. Então, esse aqui é o nosso integrando, coloco o R ao quadrado em evidência. Observe que essa função aqui ela não depende de V, tá certo? E o V está variando de 0 a 2π, então essa parte vai dar 2π, R ao quadrado vezes 2π, e vai sobrar a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cosseno de U du, tá? Que é 2. De forma que a área é o 4π R ao quadrado, como nós já sabíamos. Só que agora nós temos uma demonstração usando a definição de área por meio de parametrizações integral dupla. Tá? Bom, um caso especial, aqui é a fórmula geral, tá? Isso aqui é a definição para o caso geral. Agora, no caso especial que a sua superfície ela é um gráfico de uma função, o que acontece? Tem uma parametrização de gráfico. Mas essa aqui é a parametrização de um gráfico. Quando você tem uma parametrização de um gráfico, as derivadas parciais são quem? A derivada em relação a U é 1, 0, vezes a derivada da função em relação a U, a derivada em relação a parametrização em relação a V é 0, 1, vezes a derivada da função em relação a V. Tá? Então, você calcula o produto vetorial, você vai obter menos FU, menos FV1, esse vetor aqui. Cuja norma, né, é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, essa aqui é a fórmula se a sua função, perdão, sua parametrização, ela é a parametrização de um gráfico. Então, ou seja, eu tenho uma superfície, tá? Vamos lá. No R3, que é o gráfico de uma função, definida aqui num certo domínio. Esse aqui é o domínio, esse aqui é o gráfico da função. Então, pega um ponto aqui, esse ponto aqui é o ponto F de UV.
ou f de x, y, o nome da letra não importa. Então, a área dessa superfície é a integral dupla sobre o domínio disso aqui. Raiz quadrada de 1 mais f ao quadrado mais f ao quadrado. Tá? Eu coloquei du dv, mas em relação ao elemento de área. Tá? Então, para finalizar, vamos aqui usar essa definição aqui, o caso de gráficos, para calcular a área da parte de um paraboloide que está abaixo do plano z igual a 12. Tá? Então, você tem aqui um paraboloide, digamos que essa aqui é a altura z igual a 12. Então, determina o plano z igual a 12. Tá? E a parte paraboloide está abaixo desse plano. Então, qual é a ideia? Né? Bom, isso daqui que nós queremos calcular é a imagem, tá, é o gráfico da função u ao quadrado mais v ao quadrado quando u e v estão no disco de raio raiz de 12. Né? Porque quando aqui é raiz de 12 é a soma dos quadrados, vai ser no máximo 12. Ok? Então, esse aqui é o nosso domínio, é um disco de raio raiz de 12. Então, usando a fórmula que nós acabamos de ver, né, você vai pegar isso aqui, fazer as derivadas parciais, que no caso é 2u, 2v, e você vai levar ao quadrado e somar. Aí você obtém, então, que a área é integral dupla sobre esse domínio, sobre esse disco, da função raiz quadrada de 1 mais 4u ao quadrado mais 4v ao quadrado. A ideia é natural, como o domínio é um círculo, para calcular essa integral dupla, vamos usar coordenadas polares. Tá? Então, no plano UV, o R vai ser R ao quadrado, é U ao quadrado mais V ao quadrado. De forma que essa integral aqui passa a ser a integral de 1, colocando 4 em evidência, vezes R ao quadrado. O elemento de área, a gente lembra que tem R, dr e dθ. Tá? Esta função que nós estamos integrando, ela não depende de θ. Então, essa integral aqui em relação a θ já dá 2π. E a gente obtém essa integral aqui. Tá? Bom, eu vou fazer a substituição, w igual a 1 mais 4r ao quadrado, que é um integrando, né, de forma que dw é 8r dr. Então, isso aqui passa a ser a integral de w, tá? Enquanto que o r dr que nós temos aqui passa a ser o dw sobre 8. Tá? E quando r é 0, o w é 1. E quando o r é raiz de 12, tá? R ao quadrado é 12, né? O 4 vezes 12, 48, mais 1, 49. Então, os limites de integração são esses, tá? Bom, aqui simplifica, né? Então, fica π sobre 4, esse 2π dividido por 8. E a integral da raiz quadrada é o quê? É de w elevado a 3 meios vezes 2 terços. Tá? Isso aqui é a primitiva da raiz quadrada. Avaliada entre 49 e 1, né? Entre 1 e 49. Muito bem. Aqui, quando a gente simplifica esse 2 terços vezes π sobre 4, dá π sobre 6. Quando o w ele é 49, né? Então, a raiz de w é 7, e aqui vai ficar 7 ao cubo. Quando w é 1, isso aqui vai dar 1. Bom, e 7 ao cubo menos 1 dá 342, tá? Que é múltiplo de 6. 57 vezes 6. Então, o resultado dá 57π. Muito bem, então, para finalizar, duas observações, como eu já falei, né, que a definição, ela vale, essa definição que nós temos de área vale para um domínio qualquer. E uma outra observação, que não dá para fazer aqui ainda, é que a definição, essa definição que nós demos, é a definição da área de uma superfície parametrizada. Só que uma superfície ela pode ter mais de uma parametrização. Né? Por exemplo, o paraboloide ele pode ser parametrizado como um gráfico, mas pode ser parametrizado por rotação. Tá? E é um fato que essa definição ela não depende da parametrização que você escolhe. Se você tomar, por exemplo, esse paraboloide aqui e fizer a parametrização dessa mesma região, tá? Usando, por exemplo, coordenadas polares, coordenadas
a parametrização de rotação, melhor dizendo, o valor vai ser o mesmo. A área não depende da escolha da parametrização, ok? Muito bem, finalizar essa aula por aqui.